Muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre o Visa Bulletin. E eu acho importante a gente voltar a falar sobre esse assunto porque na live que eu fiz hoje à tarde, algumas pessoas ficaram um pouco confusas com as informações que eu passei e com isso eu estava obviamente na obrigação de voltar aqui e dar um pouquinho mais de informação para que vocês pudessem, obviamente, tomar as providências cabíveis com relação aos seus casos, se eles assim se encontrarem em estado pronto de adjudicação final. Então vamos lá. Primeiro vamos fazer uma retrospectiva do que é o Visa Bulletin. O Visa Bulletin é onde o Departamento de Estado, o qual tem o poder concedido pelo Congresso de estar fazendo a emissão dos vistos de imigrante das categorias familiares e também as categorias de emprego, os EBs. E você tem, obviamente, aí nesse boletim, as categorias que são as vigentes e as que estão retroagidas devido à alta demanda. Tá? Então, nesse problema que a gente tem atualmente do Visa Bulletin está retroagido em algumas categorias, como no caso a segunda preferência, que é o EB2, e no caso do EB3, as pessoas estão com dificuldades de estar, obviamente, mantendo-se nos Estados Unidos porque não tem condições de fazer o pedido de ajuste de status concomitantemente com o seu caso de elegibilidade, entendendo que existem duas partes de todo o pleito migratório, que a primeira parte é a sua elegibilidade, que é a aprovação do seu I-130 para familiar, I-140 para emprego, I-526 para investidor, I-360 para a pessoa que está como imigrante especial. Neste caso, uma grande demanda que está acontecendo na segunda e terceira preferência do meriade migratório americano causou esse retrocesso no Visa Bulletin. Tá? E aí as pessoas que têm o interesse de fazer o ajuste de status estão, obviamente, sem poder protocolar. Então agora a gente tem uma oportunidade de entender um pouco melhor. Vamos agora explicar o que acontece com o boletim que foi emitido hoje, relacionado ao mês de janeiro, que é sempre, obviamente, 15 ou 20 dias adiantado. Nesta condição que está hoje, né, a previsão é de que vai estar os casos que estão com uma data de protocolo, né, que chama-se Priority Date, tá? A data de protocolo marcada para fevereiro de 2023 para trás, podem assim protocolar então o seu pedido de ajuste de status. Tá? Para os casos que são de novembro de 2022 para trás, eles estão emitindo o Green Card, ou seja, tem uma diferença entre poder protocolar com ajuste de status, e aí está a confusão que as pessoas perguntaram para mim sobre a live que eu fiz hoje à tarde, e a pessoa poder, de fato, né, receber o Green Card, ter a emissão do Green Card, uma vez que a sua elegibilidade está aprovada. Então, atualmente, somente os casos de novembro de 2022, que é o Final Action, na tabela do Visa Bulletin, estão podendo, em janeiro, vão poder ter a sua emissão do Green Card em si. Mas protocolar o seu pedido de ajuste de status, pessoas que estão com pleito migratório com data de prioridade ou data de protocolo do I-140 para a segunda preferência, no EB2, que é o que todo mundo está perguntando, né? Ninguém está perguntando no EB3, muitas pessoas estão perguntando para o EB3, mas eu vou falar sobre o EB3 depois. E, obviamente, o EB1 está vigente, né? Mas especificamente do EB2, que é a febre do momento, né? E todo mundo sabe que eu sou o pai do EB2, o pessoal me chama muito, né? Então, eu vou explicar exatamente isso. Então, o que acontece especificamente com relação à segunda preferência
é que se a pessoa está com a data de prioridade de fevereiro de 2023 para trás, pode protocolar, tá, o pedido de ajuste de status. Se não, a pessoa que está com a data de prioridade de novembro de 2022 para trás, pode pode estar recebendo o seu Green Card, porque nessa altura do campeonato pode já estar aprovado o I-140, então já pode também estar recebendo o seu Green Card, porque vai estar já priorizado. Então aí é que está o grande X da questão. Então, se você tem um caso nessa situação, você deve procurar o seu advogado, deve procurar para poder entender em que pé está, se você já pode fazer o seu exame médico, se você já fez o seu exame médico, para onde mandar, identificar onde está o seu caso, identificar se você já tem um I-485 pendente ou não, e se você está fazendo o seu pleito consular, você vai precisar, de fato, aí fazer a sua entrevista consular. Essa é a diferença de tudo. Então, qual é a diferença de consular e ajuste? É porque você o caso vai ter que ir para o National Visa Center, que é o Centro Nacional de Vistos de Imigrante, e aí é feito o caso, é enviado para o Departamento de Estado, que é como se fosse o Ministério das Relações Exteriores, e com isso o Departamento de Estado, então, vai fazer a solicitação do consulado para disponibilizar uma data para a sua entrevista consular. E aí é feita a disponibilização da sua data de entrevista consular, e aí você vai, então, fazer a sua entrevista no Consulado Geral dos Estados Unidos, no Rio de Janeiro, minha cidade natal. Então é isso, pessoal. Não tem muito mistério, não. Acho que não precisa ficar alongando muito aqui a conversa com relação ao Visa Bulletin, porque, na verdade, não tem muito o que dizer. Acho que as pessoas estão criando um carnaval muito grande com relação à questão do Visa Bulletin, porque eu já avisei várias vezes, vocês podem ver aqui no meu perfil outras lives que eu fiz, que foram muito explicativas com relação a isso, e aonde é que eu acho que vai virar a chave nessa história de ajuste de status concomitante com o seu pedido de elegibilidade. Eu acho que isso só vai acontecer, de fato, em 2025. Tá? Por quê? Vão haver outros retrasos, vão haver outros atrasos, e muito provavelmente isso vai causar um impacto ainda no tempo de demora para ficar tudo completamente vigente. Então é isso que eu acho. Tá bom? Tá aí dada a explicação. Qualquer coisa, vocês me encontram no direct. Deixa eu ver se tem algumas perguntas aqui, eu ver se eu posso responder. Tá? Tá aqui a pergunta. Léo, o ajuste de status pode ser feito ainda que o 140 esteja em análise, aplicando via consular? Você pode fazer um pedido de ajuste de status se você estiver com o Visa Bulletin vigente na sua categoria para sua data de prioridade e você estiver presente nos Estados Unidos fisicamente há mais de 90 dias. Aí você, de fato, pode fazer um pedido, mesmo que ele esteja em andamento, mesmo que ele ainda não tenha sido adjudicado ou aprovado, você pode perfeitamente, se estiver pendente e você estiver fisicamente nos Estados Unidos há mais de 90 dias, tá? E ainda em status, você pode protocolar um pedido de ajuste de status do seu I-140 que esteja pendente, dependendo do Visa Bulletin que está vigente, tá? Normal o USCIS pedir RFID Fingerprint mais uma vez? Sim, porque às vezes o sistema perde as suas digitais, a sua biometria, ou então não ficou muito claro e o sistema não consegue identificar dentro do Centro Nacional de Identificação que você o seu pedido de fingerprint, né, ele não foi conclusivo. Então ele tem que realmente dar uma olhada para ver se foi tirado errado, alguma coisa assim. Então tem que dar uma investigada maior, tá? Então realmente é necessário, tá? O Visa Bulletin para as pessoas que estão pedindo para familiares, no caso do I-130 aqui, no caso da Jaque, que pediu para a filha dela, né, que é maior de 21 anos, solteira, e ela é Green Card Holder e tem uma filha que é maior de 21 anos, solteira. E ela pediu para a filha dela um F2
a categoria F2, então, e que ainda não está vigente. Então, tem que andar o caso, né? Tem que ser aprovado primeiro, já que o I-130 do seu caso com a sua filha, e aí temos que aguardar o Visa Bulletin dela ficar vigente para que ela possa pedir um ajuste de status. Como eu te falei lá no início, do caso da sua filha especificamente, eu acredito que isso deva levar mais ou menos entre 3 a 4 anos na totalidade. Então, vamos aguardar o andamento disso. Tá? Tenha paciência um pouco mais. Um abraço para o seu marido, sua família e todos aí em Vermont. Ele EB1 continua normal, não mudou. O EB1 continua normal, continua vigente e disponível para o ajuste de status concomitante. Pergunta aqui do Moraes com relação ao EB3. O EB3 continua sob forte investigação porque essas agências que vendem vagas criaram uma confusão dentro da imigração. O que acontece? Agências especuladoras passaram a vender vagas, tá? O que não é permitido. Eu já fiz vários reels, vários stories aqui no Instagram com relação a isso. É proibido, é crime, é falsidade ideológica, é problema e as pessoas têm que entender isso. Não é o certo. Tudo tem que ser pago pelo empregador. Tudo, recrutamento, seleção, taxas, advogado, tudo tem que ser pago pelo empregador. Então, e aí com essa questão de venda de vagas, isso é uma fraude, então eles estão investigando muito e por isso deram uma travada de propósito no EB3 e vai demorar mesmo. Não tem previsão que isso vai acabar, tá? Muito bem, vamos lá. Quanto tempo leva depois que a imigração recebe os exames médicos para o EB2? Depende, Sena. É o seguinte, se você já está com o I-140 aprovado e você está só respondendo um pedido de evidências de um EB2, de um I-485, de um EB2, e o oficial só pediu o exame médico, então nesse caso específico, a única coisa que você tem que fazer é aguardar, porque se está com a data vigente no Visa Bulletin e a sua prioridade está vigente, então simplesmente você só tem que aguardar a emissão do Green Card. Eles têm feito isso rapidamente. Aconteceu isso com uma cliente nossa, aqui em Maryland, aqui em Virgínia, na verdade, do lado daqui de Washington, e se não me engano, ela entregou, ela inclusive teve uma entrevista. Ela foi na entrevista no começo do mês, e aí logo depois ela recebeu uma RFE, demorou uma semana, recebeu uma RFE, e ontem já foi emitido o Green Card dela. Então, depende muito do oficial que está cuidando do caso, depende muito da situação do caso, depende de uma opção de coisas. Então, cada caso é um caso. Vamos ver aqui. Tem muita pergunta repetida aqui, então... deixa eu ver aqui. Léo, se uma determinada pessoa ganha processo de asilo, ela pode voltar ao Brasil? Não. Isso é uma coisa que eu quero deixar bem claro, tá? A pessoa que pede um asilo porque tem medo crível e comprovado que se retornar ao Brasil vai ter problema de risco de vida, a pessoa que recebe o Green Card através do asilo e volta ao país de origem, ela pode correr o risco de perder o Green Card, tá? Então, é um risco muito factível que eles tiram, inclusive, no aeroporto, tá? Chegou, tira no aeroporto, bota no avião de volta e vai embora, tá? É simples assim. É uma deportação sumária. Por quê? Aí tem muita gente que dá uma de esperto, aí fala que aí compra uma passagem, sei lá, para a Argentina, aí cruza a fronteira com carteira de identidade, mas eles sabem porque toda essa informação é compartilhada num sistema global, que é compartilhado com todas as agências de
segurança portuária e aeroportuária. Então, não pode voltar para o Brasil até que a pessoa se naturalize americana. No momento que a pessoa se torna cidadã americana, ela pode aí então poder voltar para o Brasil e visitar o Brasil. Léo, priority date é o LC filed ou I-140? É o LC, é a Labor Certification no caso de pessoa que está fazendo um EB3 ou EB2 com sponsor, tá? I-140 aprovado, priority date é 10/4/2022. Então, no caso, em janeiro, aí você pode contar que você já tem uma grande chance que seu green card seja emitido para você em janeiro. Isso se não tiver entrevista, entendeu, Guilherme? Então, se tiver entrevista, aí você tem que passar pela entrevista e depois disso vai entender melhor. Então é isso, pessoal. Eu não tenho mais tempo para fazer perguntas hoje. Obrigado por participar. Espero que eu tenha clarificado todas as questões relacionadas ao Visa Bulletin nessa live. E me segue aí, compartilha e comenta aí nesse vídeo as suas opiniões e as suas questões também. Qualquer coisa, link na bio, marca uma consulta com os nossos advogados. Eu sou Leonardo Freitas, não sou advogado, mas sou um ex-agente da imigração americana e posso te ajudar em muitas informações para você se legalizar nos Estados Unidos e outros mais de 100 países. Obrigado, uma boa noite, tchau, tchau.